Oi, crianças, tudo bem? Então, hoje nós vamos dar continuidade nas histórias e hoje a gente vai iniciar a história de José. Então, vamos fazer nossa oração pra gente começar? Vamos fechar os olhos e prestar atenção. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma manhã, muito obrigado por este ensinamento que o Senhor está me dando para eu passar para essas crianças. Agradeço, meu Deus, pela vida de cada um e que o Senhor possa abençoar o nosso dia, o nosso culto, a nossa aula com as crianças e o culto de jovens. Te pedimos que o Senhor possa sempre nos orientar e nos guiar todos os nossos caminhos. Amém. José, desde muito novo, ele apacentava os rebanhos junto com seu irmão para o seu pai. Apacentar significava conduzir o rebanho que ele estava olhando, né? Que ele estava vigiando. E ele era o preferido de seu pai, né? José ele era o filho mais preferido de seu pai. E com isso, criou um ódio dos irmãos dele com o José, por ele ser o filho preferido do pai deles, né? Em um dia, José teve um sonho e aí ele decidiu contar para os seus irmãos, né? Contar o que tinha acontecido no sonho. E aí ele falou o que aconteceu. Ele falou assim: pois lhe disse, no caso José dizendo para os seus irmãos: rogo-vos ouvir este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. E aí os irmãos entenderam que o sonho estava tentando passar, né? O sonho estava tentando dizer que José reinaria perante eles, ou seja, os irmãos deles seriam reinados pelo José. E aí os irmãos dele começaram a questionar, né? Por que ele achava que isso iria acontecer? E por conta desse sonho e dessas palavras que José disse, eles começaram a odiar o José mais ainda. E aí passou um tempo, José teve um outro sonho. E esse sonho falava assim: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. E dessa vez ele decidiu contar para os seus irmãos e para o seu pai. E aí até o pai dele dessa vez questionou, perguntando se ele via, se ele imaginava todas as pessoas, né? Ou seja, o próprio pai, a própria mãe, os irmãos se inclinando perante a ele. Porque ele, né, o José, seria o rei. E aí, depois disso, teve um dia que os irmãos deles foram apacentar o rebanho, né, conduzir o rebanho a Siquém. E aí o pai deles viram que o José não tinha ido e imediatamente ele mandou José ir atrás de seus irmãos. José foi atrás de seus irmãos e aí ele ficou um pouco meio perdido, porque ele chegou e não viu seus irmãos. E aí, nesse caminho, ele encontrou um homem e pediu ajuda para esse homem. Aí o homem falou que eles tinham ido a Dotã e levou o José até esse local, né? Ele ajudou o José a chegar ao local onde os irmãos deles estavam. Chegando nesse local, José conseguiu avistar os irmãos deles de longe. E os irmãos deles conseguiram também avistar José. E aí, imediatamente, quando eles viram José, eles pensaram em matá-lo. Eles pensaram assim: vamos colocar ele na cisterna, enterrar e dizer ao papai que ele foi comido por um animal selvagem.
Que doideira, né? Pois é. E aí, conversando, eles falaram assim que não iria derramar o sangue de José e decidiram colocá-lo em uma cisterna e colocá-lo em uma cisterna, enterrá-lo e falar que o animal tinha comido ele, né? Só que aí eles pegaram o José quando ele chegou perto, pegaram ele, colocaram ele dentro dessa cisterna, e aí quando eles estavam indo embora, passou um grupo de... Deixa eu olhar o nome... Um grupo de mercadores midianitas. Então, o que eles decidiram fazer? Eles decidiram pegar o José de dentro da cisterna para vender para esses mercadores midianitas. E aí, quando eles foram pegar o José dentro da cisterna, porque ele estava dentro da cisterna já, um dos irmãos viu que ele tinha fugido, que ele tinha conseguido fugir. E aí, então, qual foi a ideia dessa vez? Eles decidiram pegar uma das vestes do José que tinha ficado lá, rasgar, matar um bode e molhar essa veste com o sangue do bode e levar para o pai, falando que aquela veste era do José, claro, né? Só que o sangue, em vez de ser do bode, seria do José, para falar que ele tinha sido comido por um animal selvagem. E aí eles levaram essa veste suja de sangue, né, do animal, e o pai dele acreditou que era o sangue do José. E só mais uma observação sobre essa parte da história. Aqui fala, né, depois que aconteceu a mentira, né, dos irmãos, que os irmãos falaram que o José tinha sido pego por um animal selvagem, o pai dele tinha acreditado, eles ficaram chorosos e etc. Aqui na Bíblia fala assim: entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Ou seja, os midianitas conseguiram achar José e com isso os midianitas venderam José a Potifar. Enquanto o José ele ficava na casa de Potifar, né, que ele foi vendido pelos mercadores, né, para Potifar. Ele foi vendido para Potifar. E aí o José ficava na casa de Potifar. E aí, enquanto José ficava na casa dele, Potifar percebeu que as coisas na casa dele começou a prosperar muito, sabe? Começou a prosperar bastante, ele começou a ver muitas mudanças positivas dentro da casa dele. E aí, vendo isso, ele viu que era porque o Senhor estava sempre com José. E de alguma forma, o Senhor estava abençoando aquela casa porque José estava dentro dela. E aí, por conta disso, o Potifar decidiu nomear, né, colocar o José como mordomo da casa deles. Ou seja, o José começaria a cuidar da casa dele. E aí, depois disso, começou a prosperar mais e mais. E aí, por conta dessa prosperidade toda, o Potifar começou a gostar bastante de José. E Potifar falava muito de José para as pessoas e falava muito para a esposa dele. E aí a esposa dele ficou começou a ficar meio com raiva de José e decidiu criar uma mentira pro José se dar mal. Teve um dia que ela decidiu gritar para os outros guardas da casa, dizendo que José tinha insultado ela dentro da casa dela. E aí os guardas acreditaram na esposa de Potifar e acabou que ele se enfureceu e ele foi preso, né? Ele foi para a prisão, ou seja, ele perdeu o cargo de mordomo, ele não estava mais dentro da casa de Potifar e ele foi para a prisão agora, por conta dessa mentira da esposa de Potifar. E quando José estava na prisão, passou um tempo, dois trabalhadores de lá foram presos, né? Que no caso eram os copeiro-chefe e o padeiro-chefe. O faraó, ele se enfureceu
com esses trabalhadores e mandaram eles ir para a prisão. E em uma noite, quando eles estavam lá, eles tiveram um sonho. Cada um teve um sonho. E aí eles acordaram muito assustados mesmo, sabe? Eles acordaram assustados e José percebeu que eles estavam assustados e foi perguntar para eles o que tinha acontecido. E aí eles falaram que eles tiveram um sonho e eles não conseguiam interpretar, eles não sabiam, eles estavam assustados. E aí José pediu para eles contarem o sonho, eles contaram os sonhos para eles. Eles contaram o sonho para José, no caso, e aí José consegue decifrar o sonho do copeiro-chefe e consegue decifrar o sonho do padeiro-chefe. Então, crianças, foi isso. Eu espero muito que vocês tenham entendido a história. E se não entender alguma parte, tem a opção de pausar e voltar o vídeo até onde você não entendeu e escutar novamente. É isso, muito obrigada e até mais tarde.